E aí, galera? Botafogo História, ontem, hoje e para sempre. Estamos aqui de volta. Hoje eu faço devagarinho para não errar. Estamos aqui com Marcelão, ali. Aqui, ó, Roberto, Bob Narral e eu, Eduardo Santos. Rapaziada, o episódio de hoje é um episódio bastante interessante, já que nós temos um confronto com um arquirrival, mas um rival de muitas histórias, que é o Vasco da Gama, e fizemos uma reuniãozinha de pauta e houve a sugestão para que nós trouxéssemos 3 momentos desse histórico confronto com o Vasco. Aliás, eu estou usando essa expressão confronto com, porque tem muita gente impressionante na mídia, na grande mídia, que usa confronto contra. Então eu fico enlouquecido, né? Porque isso é um confronto, é um pleonasmo se você está usando contra. É que nem um duelo contra. É duro, mas a gente vê isso direto. Então a gente vai falar de 3 momentos desse confronto entre Botafogo e Vasco. Bom, e antes de mais nada, eu perguntar para os amigos. Aí, Marcelão, tudo beleza? Tá tudo em cima aí? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Participação no Mundial, como é que você achou? Foi legal? Cara, eu achei que o único vacilo foi o jogo contra o Palmeiras. Entendeu? Era um jogo que a gente podia atacar e ganhar aquele jogo. Entendeu? O resto, a vitória contra o PSG foi um troço espetacular, apesar de 1, 2, 3 do PSG é freguês. Você avisou, né? Você avisou, inclusive. E aí, Narral, o que tu achou? Exatamente. Fala, galera, beleza? Então, eu penso da mesma maneira que o Marcelão, né? O jogo contra o Palmeiras era um jogo que dava para ganhar. Tinha que jogar de igual para igual, dava para ganhar, né? E aí ficou essa sensação, né? Que a gente poderia ter seguido adiante, né? Pois é, né? Ficou uma sensação esquisita, ainda mais que o Botafogo do Renato Paiva já tinha enfrentado o Palmeiras no Allianz na primeira rodada do Brasileiro, jogou pra caramba, e aquele 0-0, poderia até ter sido diferente, né? Até porque o Botafogo jogou muito bem. Pois é. Mas enfim. Bom, rapaziada, vamos começar, vamos parar de falar de presente, né? Ou um passado recente, vamos falar de um passado distante. Bom, como a gente costuma fazer, nós vamos trabalhar de forma cronológica. São 3 momentos. O momento mais antigo é 1948. 1948 é uma data, é um ano absolutamente histórico, porque aquele campeonato de 48 tem diversos personagens, mas muitos personagens. Tem personagens entre jogadores, tem personagens na comissão técnica, tem personagem na direção do clube, tem até pet personagem. Tem um cachorro que é personagem. Então, em 1948 tem muita coisa. Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível e a gente vai começar a falar da seguinte forma. O Botafogo vivia um jejum, 12 anos completados sem conquistar um título. O Botafogo tinha sido tetracampeão oficial. Narral? Botafogo, o único tetracampeão oficial no Rio de Janeiro. E depois do título de 35, o Botafogo vivia um jejum, apesar da década de 40 ter sido uma década interessante, que o Botafogo foi vice-campeão 42, 44, 45, 46, 47. Montou times excelentes, sem contar o time de 39, que eu acho que já até falei aqui, para mim um dos maiores times da história do Botafogo, e não ganhou. Estava com um título bem próximo. Enfim, então o Botafogo vivia um jejum incômodo, e batia na trave numa sequência. E esse campeonato de 48 era o primeiro campeonato, depois de muitos, que o Botafogo iria fazer sem o seu grande ídolo, o Heleno. O Heleno tinha sido negociado pouco antes do início do campeonato carioca, e ficou uma efervescência em General Severiano. O Heleno saindo. O Botafogo estreava no Campeonato Carioca contra o São Cristóvão, em General Severiano. Meu pai foi a esse jogo, eu me lembro que ele contava. Meu também. Você Meu foi pai ao jogo? também. Bom. Meu pai. Me assustei também agora. Teu pai também foi, Marcelo? Foi. Porra, então ali a trinca já estava surgindo ali naquele momento e tal. E o que acontece, gente? Havia uma expectativa grande,
Detalhe, Heleno nas tribunas, isso quem me contou foi o Otávio de Moraes, o Heleno estava assistindo. Cara, e o Botafogo toma uma tunda de 4-0 para o São Cristóvão. E aí, cara, os sociais, o pessoal revoltado, o pessoal xingando o Carlito, porque o Carlito tinha deixado o Heleno ser negociado, ou seja, ele negociou, liberou, né, o Heleno e tal. 4-0 São Cristóvão, pô, nossa senhora. E aí, gente, aí que começa a brincadeira, né? Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Houve pouquíssimas alterações no time, mas a partir desse jogo, as alterações feitas pelo treinador Zezé Moreira, que é o primeiro personagem, o Zezé é o primeiro personagem simbólico desse campeonato. Ele foi um jogador do Botafogo importante, baixava o pau, jogava no centro médio, uma porrada comia solta. E quando ele parou de jogar, ficou muito ligado ao Botafogo, ele passou a ser treinador. Inicialmente, ele foi treinador do time de amadores do Botafogo, substituindo Canela, né? Togo Renan Soares. Ele assume e ganha o tricampeonato de amadores. Eu não tenho certeza se ele... Acho que o primeiro campeonato o Canela era o treinador, eu não tenho certeza, no meio de cabeça aqui eu não tenho. Mas certamente o Bi ele leva. E depois ele acaba assumindo o time de profissionais em 48. E por que ele passa a ser o primeiro personagem? Porque ele faz 2 alterações. Uma delas se tornaria absolutamente histórica. Entra no time um sujeito chamado Newton dos Santos, que tinha chegado ao Botafogo vindo do Flecheiras, que era um time da Ilha do Governador. O Newton não era profissional. E já tinha passado dos 20 anos, e passado legal, hein? O Newton assume a zaga juntamente com Gerson dos Santos, o popular Camelo, que era o apelido que o Gerson tinha. Gerson e Santos, como eu fiz a outra vez, eu repeti, dando aquela famosa porrada no microfone. Muito bem, que esse meu lado direito ele é prejudicado. Mas Gerson e Santos, porque é Gerson dos Santos e Newton Santos, mas ficou Gerson e Santos, a dupla de zaga do Botafogo. E essa dupla foi histórica. Essa foi a alteração mais emblemática. A outra alteração foi a entrada do Rubinho na ala direita. Por que eu falei isso? Eu entrei nesses detalhes. Porque você vai ver uma imagem agora, que é o time do Botafogo, o time base do Botafogo, mas não é o time base que jogou 50%, não. Nesse campeonato foram 20 jogos. 6 desses caras jogaram todos os jogos. 4 desses caras jogaram 19. E o Rubinho jogou 17. Então, quem menos jogou 17 dos 20. Então, é o time. Esses 11 sujeitos que você está vendo na imagem, Gerson, Osvaldo, Newton Santos, Rubinho é esse baixinho aí do meio, Ávila, Juvenal. A linha de ataque, Paraguaio, Geninho, Pirilo, Otávio e Braguinha. Guardou esses 11 nomes? Agora segura as calças aí. Esses 11, juntos, nunca perderam. Esse time jamais saiu derrotado de um jogo, oficial ou amistoso. Então, guarda um quadro, faz um print, coloca no seu quarto, fique admirando esses caras. Essa linha de ataque, Paraguaio, Geninho, Pirilo, Otávio e Braguinha, é uma das muitas linhas ofensivas históricas do Botafogo. Mas beleza, fazendo essa referência, agora você vai se ajeitou na cadeira, porque esses caras são diferentes. O time do Botafogo começa uma reação absolutamente espetacular no campeonato. Atrás de quem? Do Vasco. O time do Vasco era o Expresso da Vitória, um time emblemático do Clube de Regatas Vasco da Gama, juntamente com São Paulo, na época eram os 2 maiores times do Brasil. O time do Vasco, incrível. O time do Vasco tinha sido campeão em 47, estava buscando o bi, era o favorito para ganhar o campeonato. Um time, individualmente falando, muito, muito, muito forte. E o Botafogo correndo atrás. O Botafogo batalhou até chegar à 15ª rodada e... chega no fim da rodada, no fim do turno,
na última rodada do turno, lembrando, eram 11 times, gente, não era um número ímpar. Então, nas rodadas, alguém folgava, beleza? 11 times, você não pode ter um jogo ao meio, então sempre alguém folgava. O Botafogo, quando chega na última rodada do primeiro turno, foi a São Januário visitar o Vasco. O Vasco tinha 1 ponto à frente e o Botafogo, obviamente, se o Vasco tinha 1 ponto à frente, amigo, o Botafogo estava 1 ponto atrás. Vasco super favorito e o Botafogo vence esse jogo por 2-1, com 2 gols do Tatá, 2 gols do Otávio. A partir desse jogo, o Botafogo assume a liderança isolada. E como o Marcelo gosta de fazer, com o negócio de corrida de cavalo, né? Já vi ele fazendo umas vezes ali, o Botafogo vai... Aê, garoto! Botafogo vai até a 15ª rodada, só metendo bronca, mas na 15ª rodada, 2 clássicos no mesmo dia. Botafogo e Fluminense, Vasco e Flamengo. O Botafogo empata com o Fluminense e o Vasco vence o Flamengo. Naquela época, a vitória valia 2 pontos, ou seja, os dois empatam. E aí, meu amigo, minha amiga, os dois vão lado a lado até a última rodada do Campeonato Carioca. Jogo em General Severiano. Quem ganhar, leva. Se der empate, melhor de 3. E aí, eu vou falar rapidamente sobre esse jogo. General Severiano, absolutamente um caldeirão. Como eu falei, meu pai foi, o pai do Narral foi, o pai do Marcelão também. Meu pai falava, cara, tinha muita gente. E eu, pequenininho, olhava as fotos, né, tentando achar meu pai ali, imagina. O velho falando que estava muito cheio, cara, muito cheio. Mas tinha uma aura absolutamente enlouquecedora, uma energia absolutamente incrível. E aqueles personagens todos começam a se materializar nesse jogo. Mário Viana, o árbitro, Mário Viana, com 2 N's, Titio Mário Viana, que foi imortalizado como comentarista, era o melhor árbitro do Brasil naquela época, apita, e com 2 minutos de jogo, o Botafogo abre o placar com uma jogada pela esquerda do Braguinha, Braguinha vai em linha de fundo, cruza, e o paraguaio, de cabeça, ponta direita, Creu, 1-0, Botafogo, isso. É quase um peixinho. Eu não vou pedir para o Marcelo fazer um peixinho, senão ele vai dentro da tela e aí acaba a nossa gravação hoje aqui. Foi exatamente, não. Então, beleza. O Botafogo abre 1-0, porra, o estádio fica enlouquecido e o time do Vasco sente o golpe. Inclusive, as crônicas relativas ao jogo, o pessoal estranhou o posicionamento do Vasco, o time do Vasco era muito, muito, muito bom, e o time do Vasco ficou meio que atordoado. Muita gente apostou que o Vasco, de repente, estaria apostando numa melhor de 3, né? Mas eu acho que o gol aos 2 minutos deve ter dado uma saculejada nos caras. O que acontece é que ainda no primeiro tempo, o Botafogo tinha um lateral, o Juvenal, para poder rimar. O Juvenal era um lateral de um preparo físico absurdo. Eu conversando com o Otávio de Moraes, ele falou uma vez no teste físico, sabe aquele exame de você soprar o negócio ali? Disse que isso quem falou foi o Otávio, né? O Juvenal soprou e o bagulho arrebentou, pulou, o negócio pulou, e tiveram que refazer o exame por causa do sopro do Juvenal. E o Juvenal ele tinha um preparo físico absurdo. E ele era um lateral que já ia para o ataque, já ia para o apoio. O Juvenal faz uma jogada de ala, cruza para o meio da área. E o Otávio entra de cabeça. Ele vê o Pirillo chegando e entra descorando de cabeça, fazendo um pivô de lado. Só que a bola vai meio na dividida entre o Pirillo e o Barbosa, que sai para abafar. O Pirillo é mais rápido e consegue desviar. E aí o nosso Braguinha, ponta esquerda Braguinha, dá um salto meio acrobático e consegue se esticar e botar 2-0 no primeiro tempo. Doideira total em general. Intervalo, o time do Vasco meio sem saber o que fazer. Depois eu vou falar rapidamente no final. Começaram a inventar, já naquela época tinha negócio de fake news, né? Começaram a inventar negócio de pó de mico, sonífero. Cara, isso não existe, em jornais não falavam nada sobre isso. Isso começou a se alimentar depois, enfim. Mas vamos lá. Volta o segundo tempo. O time do Vasco, obviamente, não tinha alternativa, vai para cima. E aí vem o terceiro gol, que é uma jogada, para muitos, né, que acompanharam isso, foi o gol mais bonito. Um lançamento do Braguinha,
Braguinha vê o Otávio como... O Otávio, gente, era meia. Jogava também de centroavante. Mas no ataque do Botafogo com o Pirillo, ele fazia meio que uma troca. O Pirillo já era um jogador veterano, baita de um centroavante. Aliás, eu conversando com o Tatá, também está em áudio isso. O Tatá falou um negócio que eu não sabia. Ele falou assim, que o Pirillo era mais técnico do que o Heleno. Que o Heleno era mais estilista, mas que o Pirillo era completo. E eu tinha na minha cabeça que o Pirillo era aquele jogador de choque. E o Tatá, que era o melhor amigo do Heleno. O Otávio era o melhor amigo do Heleno naquele time, falou, não, o Heleno jogava demais e tudo, mas o Pirillo era incrível, tecnicamente. E era um cara já em fim de carreira, com o joelho baleado, ele fazia um rodízio com o Otávio. O Braguinha vê o Otávio disparando, lança, o Otávio põe na frente, tinha o Eli do Amparo, cara, que era um símbolo, centro médio do Vasco, gigantesco, põe na frente, um pouquinho mais baixo que o Marcelo, eu acho, não, o Eli. Por aí, exatamente. O Otávio põe na frente, leva o Eli, leva o Wilson, e quando o Barbosa sai, saco, 3-0. Aí, mano, o pessoal já começa a comemorar. Ainda teve tempo para o Vasco descontar num gol contra do Ávila, nosso centro médio, um cruzamento para a área, o Ávila tenta atrasar de cabeça para o Oswaldo Baliza, erra o cálculo, põe na sacola, mas não deu para mais nada para o Vasco. O jogo em si, que é extraordinário, mas o jogo ele traz uma série, como eu falei no início, uma série de fatos impressionantes. Primeiro, como eu citei, de um time que jamais perdeu. Esses 11 jogadores na formação. Você viu a foto, né? Você viu? Quer printar? O clube de membros vai ter tudo isso mastigadinho para você. Mas a formação, Oswaldo, Gerson, Nilton Santos, Rubinho, Ávila e Juvenal, Paraguaio, Geninho, Pirillo, Otávio e Braguinha, esses caras juntos nunca perderam. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu falei, Zezé Moreira, um jogador emblemático no Botafogo, não pela técnica, não pela habilidade, mas pela imposição, pela porrada, né? Um cara que chegava junto. Enfim, ele passa a comandar os profissionais do Botafogo e leva um título. Estava no currículo com bi ou tricampeonato de amadores. Terceiro símbolo, que eu falei, Carlito Rocha. O Carlito era a encarnação, ele era a materialização do próprio Botafogo de futebol e regatas. E o Carlito estava sendo muito criticado por causa da venda do Heleno. E o Botafogo é campeão carioca em cima do fortíssimo time do Vasco, com o Carlito Rocha como grande comandante. Um outro personagem, esse de 4 patas, o Biriba, que o Narral já lembrou bem e trouxe. O Biriba, ele é absolutamente imortalizado nesse campeonato e tem status de campeão, mesmo. Inclusive, várias publicações. Sabe aquelas publicações, biografias dos campeões? Botam os 11 caras? Eu cheguei a ver isso. 11 e o Biriba. Eu cheguei a ver os 11 e mais o Sarno, o Marinho e o Nilton, não o Nilton Santos, o Nilton que também jogou, e o Zezinho, que também jogou uma partida do centroavante, mas o Biriba. Mas eu cheguei a ver os 11, Oswaldo Baliza, Gerson, fotinho e biografia, e o Biriba, para vocês entenderem a importância do Biriba. Esse time de 48 do Botafogo quebrou um jejum e fez justiça à história. Porque foi uma década de grandes jogadores, grandes times do Botafogo, de grandes personagens do Botafogo. E por que não, né, Marcelo e Narral? O início de uma trajetória vencedora. Porque a sementinha foi plantada ali com o nome de Nilton Santos. O Nilton ganha o título de 48 e passa a construir a sua história no Botafogo de futebol e regatas. Aquele time de 57, o time de 61, o time de 62. Tem lá o velho Nilton, representante daquele extraordinário, histórico título de 1948. Bom, essa era a historinha do incrível título de 48 do Botafogo sobre o Vasco. Você deve ter reparado que eu preferi falar pouco do jogo em si, falei só alguns detalhes fundamentais, que são os gols, mas a simbologia desse campeonato.